E aí pessoal, eu sou o Dir Fontoura e está começando mais um News Z. No episódio de hoje eu te conto tudo sobre o descobrimento do Brasil, o dia em que os portugueses chegaram aqui, lá nos anos de 1500. Também te explico o que é um eclipse e como que acontece esse fenômeno que impressiona o mundo todo. Roda a vinheta. (22 de abril). Você sabe a importância dessa data? Bom, apesar do dia 22 de abril ser uma data significativa para a história do Brasil, ela não é um feriado nacional. Essa data, ela é marcada em nosso país como o dia do descobrimento. Sabe aquela aula de escola que fala que Pedro Álvares Cabral foi o cara que descobriu, entre muitas aspas, esse território em que a gente vive hoje? É disso que eu tô falando. Inclusive, até hoje tem briga entre a galera de Brasil e Portugal sobre isso, sabiam, né? Em 2016, viralizou uma confusão nas redes sociais que o país inteiro parou para disparar piadas entre Brasil e Portugal. E aí são piadas do tipo... É aquilo, né? Quem nasceu para ser bolinho de bacalhau, nunca vai ser coxinha. Então hoje eu vou te contar, de forma descomplicada, como que foi esse tal descobrimento do Brasil há mais de 500 anos atrás. Ao longo de boa parte dos anos 1400, Portugal investia pesado nas grandes navegações. Ou seja, eles embarcavam em caravelas para chegar cada vez mais longe em busca de produtos para comercializar. E aí a gente está falando de especiarias, tecidos, temperos, cerâmica. A ideia ali era contornar todo o continente africano para chegar até o Oriente, que eles chamavam assim genericamente de as Índias. Então vai ser no comecinho do 1500 que algumas dessas caravelas vão desviar um pouquinho a rota. E aí a gente não tem certeza se isso foi proposital ou não, viu? Há muito debate sobre isso. Mas fato é que em 22 de abril, os primeiros portugueses desembarcam na região, ali que hoje seria a Bahia, mais ou menos. E é claro, né, gente, que por muito tempo esse descobrimento foi tratado como se fosse uma grande coisa, como algo heróico. Mas a gente sabe que, ao invés de pensar nos europeus como pessoas que trouxeram a civilização e descobriram alguma coisa, bom, na real a gente já sabe que já tinha gente aqui. Então eles não descobriram algo que as pessoas já conheciam. Então sim, hoje em dia a gente prefere falar que foi um processo de conquista que começou a partir de então. Hoje em dia os historiadores preferem usar essa palavra. E essa conquista, ela aconteceu a partir de muita violência. Os indígenas, eles foram escravizados, povos tradicionais foram dizimados com o tempo, seja por causa das doenças ou por causa de armas, como a arma de fogo, por exemplo. E até hoje esses povos originários sofrem sem acesso à cultura, sem acesso à saúde, acesso a recursos naturais deles e seguem muitos ainda isolados. Então 22 de abril é uma data que marca um ponto importante da nossa história. Mas a história do Brasil ela começa bem antes disso, com os povos que já viviam aqui. E essa é uma data bem importante para a gente pensar sobre esse processo, que foi traumático e bastante violento e que aconteceu a partir da chegada dos portugueses. E vocês querem saber mais sobre o assunto? Eu tenho 2 livros para indicar hoje para vocês. Um deles chama A Terra dos Mil Povos, do Cacá Uerage Ecupé. É a história do Brasil contada por um indígena, é muito legal. E o outro livro é uma história em quadrinhos, super interessante, que chama Luzia, do Piero Banariol. Essa história, ela fala dos indígenas que viviam aqui, nesse território, há mais de 12 mil anos atrás. Muito tempo, hein? E aí, gente, ficou fácil de entender esse processo de descobrimento, ou melhor dizendo, de conquista do Brasil? Digam pra gente aí nos comentários se deu pra compreender, se não, a gente segue falando sobre o tema. Atenção, o dia vai virar noite. Você provavelmente já ouviu falar e já deve ter visto alguns registros de um eclipse solar, certo? De fato, nem sempre esse espetáculo cósmico é possível ver presencialmente. Isso por diversos fatores que podem interferir na visualização desse fenômeno. Mas você sabe o que é de fato um eclipse e como que ele acontece? Vem que eu te explico. Recentemente, especificamente no dia 8 de abril de 2024, o mundo testemunhou mais um eclipse solar total, que é quando a Lua cobre totalmente o Sol. Basicamente, o dia ele vira noite em alguns lugares do mundo. É realmente um espetáculo, é muito bonito. E bem, os eclipses eles acontecem quando um objeto no espaço, como por exemplo a Lua, ela passa pela sombra de outro corpo celeste nesse mesmo espaço. Ao todo, existem 3 tipos de eclipse solar. São eles. Primeiro, eclipse solar total. Esse só é visível apenas numa pequena área da Terra. O fenômeno ele acontece quando o Sol, a Lua e a Terra eles estão completamente alinhados. O segundo é o eclipse solar parcial. Basicamente é quando o Sol, a Lua e a Terra, eles não estão exatamente alinhados, sabe? O Sol ele parece ter uma sombra escura numa pequenininha parte dessa superfície dele. E 3, o eclipse solar anular. Esse, gente, é quando a Lua está mais distante da Terra e ela parece bem menor. E aí, para tristeza dos amantes da astronomia, esse último evento ele não foi possível ser visto do Brasil. Mas, para nossa felicidade, a gente já tem a previsão do próximo eclipse solar que a gente vai poder tentar assistir. Dessa vez, vai ser o eclipse solar anular.
mas não será visível em todo o Brasil. De acordo com a matéria do SBT News, ele tem data marcada para o dia 2 de outubro. O fenômeno vai poder ser visto em estados da região sul e sudeste, exceto no norte de Minas Gerais. Moradores do Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiás também vão ter a chance de observar o espetáculo aqui no Brasil. Mas cuidado, viu? Porque na hora de acompanhar o eclipse solar é importante a gente se atentar a alguns cuidados, porque olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos graves e permanentes aos olhos. Por isso, a maneira mais segura de observar o fenômeno é com óculos de proteção solar, que possuem filtros para bloquear os raios nocivos do Sol. Olha só, querem uma dica de livro também? Gente, tem um livro muito legal sobre o assunto, ele chama O Eclipse do Sobral, e conta a história de como esse eclipse, que aconteceu aqui no Brasil, no Ceará, em 1919, ajudou o Einstein a desenvolver a teoria da relatividade. Ele disse assim, abre aspas, a questão que minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil, fecha aspas. E aí, gente, gostaram de saber um pouco mais sobre a história dos eclipses? Eu particularmente adoro esse assunto. Se vocês curtiram, gostaram, comentem aqui, vocês sabem que a gente lê os comentários e eu particularmente gosto de ler todos. Gente, dito isso então, bora a gente ficar por dentro das novidades do mundo pop. E para saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou chamar a Helena. Helena, quais são as novidades do dia? Ô Dir, já vou começar com uma pergunta e você vai pensando enquanto eu compartilho a notícia com o pessoal. Você consegue lembrar de alguma coisa que você tinha certeza que era de um jeito e quando viu não era bem assim? Calma que eu vou te explicar. Pois é, vira e mexe o efeito Mandela vira assunto nas redes sociais e deixa os internautas de cabelo em pé. Basicamente, esse efeito Mandela é quando as pessoas compartilham de uma memória coletiva que nunca aconteceu. E isso normalmente acontece no mundo pop. Um bom exemplo disso é a cauda do Pikachu. Apesar de muitas pessoas lembrarem dela assim, com um risco preto, no final, na verdade, ela é desse jeito, toda lisa. Quer mais um exemplo? Olha esse daqui. A icônica frase "Luke, I am your father" de Star Wars, na verdade não foi falada dessa forma. No filme, o Darth Vader fala isso daqui. No, I am your father. E já que eu sei que você é curioso, eu vou te explicar. O efeito Mandela tem esse nome por causa do político sul-africano. Muita gente tinha certeza que Nelson Mandela morreu na década de 80, quando na verdade ele estava preso durante esse período. O líder político faleceu em 2013. E aí, Odir, você conhecia o efeito Mandela? E já aproveito e volto com a pergunta para você. Durante o vídeo, se lembrou de alguma coisa que achou que era de uma forma, mas na verdade era de outra? Olha, Helena, adorei a explicação do efeito Mandela. Essa do Pikachu eu não caí, porque vocês sabem, eu sou fã de Pokémon e não ia esquecer de comer o rabo do Pikachu. Porém, eu lembro de um episódio muito emblemático. Eu tenho certeza que quando aconteceu aquele trágico acontecimento lá da queda das Torres Gêmeas, eu tava assistindo Dragon Ball na TV. Mas depois de um tempo eu descobri que Dragon Ball não passava naquela época. Mas eu tenho certeza que tava passando Dragon Ball. Vai entender. Gente, o episódio de hoje fica por aqui. Passou rápido esse episódio, né? Eu sei, passou rápido de novo. Mas semana que vem eu já tô aqui de volta com mais novidades e conteúdos incríveis pra vocês. Eu não vejo a hora. E já sabe, né? Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, deixa seu comentário e conta pra gente o que você tá achando. E claro, se inscreve aqui no canal pra gente crescer cada vez mais. A gente conta com você. E você também pode ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Já sabe, né? sbtnews.com.br. Até a próxima, um beijo!